Ora, seja bem-vindo a um novo ano, 2022, certo? Mas não se iluda, você herdou exatamente os mesmos problemas que tinha em 2021, como vai ver aqui na sessão de hoje. Já percebeu? Está com o Dia D e também sabe que o Dia D é um programa criado aqui no canal A Cor do Dinheiro para analisar o país à direita. Perdão. Semanalmente temos aqui um naipe de 4 colaboradores e comentadores. Os desta semana é o João Marcos de Almeida e o Miguel Morgado. Ora, vamos então abrir as hostilidades em relação ao ano 2022 e vamos começar por onde? A campanha eleitoral e os inevitáveis debates que já aconteceram nas televisões, mas vamos também falar da economia e daquilo que é a herança do Partido Socialista. Nas notas finais, vamos dar um salto ao discurso do fim do ano do professor Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, e também o colapso da esquerda em França. Quem é que quer começar, Miguel? Posso começar pelo debate. Gostaste dos debates ou não? Os debates, ambos foram fracos. Começámos esta maratona, esta longa maratona de debates, vamos ter dezenas de debates. Num reduzido espaço de tempo? Num reduzido espaço de tempo. E os debates foram fracos por razões diferentes. Talvez possamos começar pelo do André Ventura com a Catarina Martins. Há uma razão especial? Bem, eu acho que deve começar pela qualidade dos protagonistas. Também não vale a pena estarmos a contornar aqui este problema, não é? São os líderes partidários que Portugal tem neste momento, são pessoas que, enfim, para ser benevolente, estão à procura, alguns à procura do seu pedestal de autoridade política, que ainda não têm, e aqueles que estão há mais tempo, Catarina Martins é já uma veterana destas eleições legislativas, são pessoas provavelmente que perderam um pouco da autoridade que tinham até sobre os seus próprios eleitorados. Por isso, neste debate do André Ventura com a Catarina Martins, ela entrou numa posição de grande fragilidade. A fragilidade foi acentuada, claro, pelo modo como foi gerida a crise do orçamento, que depois levou à queda do governo. Hoje nós sabemos que o Partido Socialista preparou aquela queda do governo com antecedência. Portanto, o momento foi escolhido o Partido Socialista, mas conseguiu convencer uma grande parte do eleitorado da esquerda que nada tinha sido ensaiado e que, pelo contrário, o governo do Partido Socialista tinha sido traído pelos parceiros da geringonça. Quem ficou pior nessa fotografia junto do eleitorado da esquerda foi o Bloco, portanto, Catarina Martins, e há que somar a isso o facto de, provavelmente, nós não nos termos apercebido disso de uma maneira tão palpável antes da crise da queda do governo, mas esta liderança e as pessoas, o núcleo desta liderança do Bloco de Esquerda, estão gastas e acabadas. Catarina Martins, Mariana Mortágua, as pessoas mais emblemáticas destes últimos anos do Bloco de Esquerda, provavelmente esgotaram o capital político que tiveram, e que tiveram, não há dúvida nenhuma, há que reconhecê-lo, durante uns anos, mas entram nesta fase muito, muito desgastadas. Isso nota-se pelo facto do Bloco de Esquerda não ter programa. Eles não têm programa, Catarina Martins foi incapaz de apresentar o seu programa. Mas deixa-me dizer um elemento novo. Tu dizias que ela entrou fragilizada, mas houve muitos analistas que olharam para aquilo como uma atitude muito inteligente por parte de Catarina Martins, que foi não dar a André Ventura o terreno onde ele é fértil, onde ele é bom. Pois, mas no que diz respeito aos nossos comentadores, nós temos que levar isso como um grãozinho, ou 2, ou 3, ou muitos de sal. Porque se o debate tivesse sido com António Costa, provavelmente a opinião sobre o mesmo desempenho da Catarina Martins não seria o mesmo. Como foi com André Ventura, toda a gente teve que ir à procura de argumentos para justificar o veredito que já estava previamente determinado, que era André Ventura perdeu o debate e por muitos. Então é preciso arranjar um argumento qualquer. Naquele caso foi aquele, porque o desempenho de Catarina Martins não deu para mais. Ela escolheu, o tema da corrupção foi ela que o escolheu e deu-se mal. E o racismo. E deu-se mal. E depois ela tem de recorrer recorrentemente aos temas ideológicos avulsos que vão sendo uma espécie de tábua de salvação do Bloco de Esquerda. Portanto, o Bloco de Esquerda parece que já não tem programa. E ela denotou, trouxe essa ausência de projeto político com transparência, foi excessivamente transparente. E a somar à inexistência programática, há agora também uma inexistência de relevância do Bloco de Esquerda. Quer dizer, Catarina Martins não é capaz de dizer a quem a está a escutar porque é que vale a pena votar no Bloco de Esquerda. Porque o Bloco de Esquerda acabou com o governo do Partido Socialista, agora vem dizer que é porque o Serviço Nacional de Saúde estava de rastros
quando o Serviço Nacional de Saúde teve de rastas de 6 anos, e nunca lhe ouvimos... E ela não viu. Nunca lhe ouvimos nenhuma demonstração. Pelo contrário, quando o PSD protestava que, por exemplo, as verbas orçamentais não eram devidamente executadas, eu fui deputado até 2019, eu lembro-me recorrentemente do Bloco de Esquerda repostar em nome do Governo que aquilo era apenas uma artimanha do PSD para fazer regressar os tempos da austeridade. Portanto, politicamente, aquela direção acabou. E foi estrear-se no debate com o André Ventura, que de certa maneira até foi conveniente para Catarina Martins. Teria sido pior esta fragilidade de ser manifestada com António Costa, por exemplo, ou com o Partido Comunista. Com o André Ventura sempre se pode alegar junto do seu eleitorado que, bem, eu estive lá a combater o fascismo. E, portanto, com um fascista é impossível dizer grande coisa. No caso do André Ventura, quero dizer só 2 ou 3 coisas. O André Ventura tem de ponderar, ele e a equipa dele, têm de ponderar se esta atitude, vamos lhe chamar, só para conveniência, para sermos mais rápidos, trampista no debate, não é do ponto de vista programático, nem político, é o método de debater. O método de debater, interrupções constantes, ser jocoso, ser assertivo, pôr o adversário no lugar, às vezes em termos que nós não estamos habituados na política portuguesa, podem ser confundidos muitas vezes com a criação, etc. Ele tem de ver se isso é eficaz para um partido que pode ter 4 ou 5%. E, portanto, as pessoas estão realmente frustradas com esta situação, querem ter um político que, perante os grandes adversários ideológicos, como Catarina Martins, diz as coisas sem freios. Ou se o André Ventura tem a veleidade de penetrar bem dentro do eleitorado do PSD, e eu acho que esta conduta é excessiva. O eleitorado do PSD que não quer votar em Rui Rio, ou que considera que a aproximação do PSD ao Partido Socialista é excessiva nesta fase, e que procura talvez um outro partido para provisoriamente dar o seu apoio, entre CDS, Iniciativa Liberal e Chega, é um tipo de eleitorado que provavelmente, estou a conjecturar, não sei, não tenho dados quantitativos para o medir, mas... Não quer tanto radicalismo. Até pode querer o radicalismo que está ali implícito politicamente e ideologicamente em André Ventura, não sei bem, embora eu acho que haja temas nos quais André Ventura insiste, que não têm nenhuma ou têm muito pouca atração na sociedade portuguesa, mas sei lá com ele. Estou a falar até da forma como ele se dirige aos adversários. E, portanto, ele também tem que ponderar isso, não nos debates com a extrema-esquerda, onde ele também vai ter o mesmo pretexto que a Catarina Martins tinha, que era, eu estou aqui a debater com a extrema-esquerda e, portanto, eu vou lá às fuças dos tipos e é isso que a malta quer. Mas quando ele for debater com o PSD, com o Rui Rio, por exemplo, será que ele pode manter duvido que ele vai ter esta conduta no debate, mas mesmo com os seus adversários à direita, com os quais ele disputa eleitorado de descontentamento, nomeadamente com a Iniciativa Liberal, que vai querer explorar esta indesejabilidade do líder político André Ventura, porque não sabe comportar, etc. Já iremos a seu devido tempo à Iniciativa Liberal e também ao outro debate de António Costa com o Rui Tavares. João, o debate de Catarina Martins com André Ventura. Eu discordo em muita coisa que o Miguel disse, discordo da avaliação. Portugal é um país onde, para já é um país onde as pessoas gostam de ser pretensamente púdicas. E depois pensam uma coisa em privado e dizem outra em público. Isso é verdade. André Ventura, na minha opinião, é dos políticos mais talentosos que há em Portugal. É verdade. É dos políticos mais corajosos que há em Portugal. Independentemente dos problemas que ele tem. E há muitos problemas, eu já vou falar deles. Aliás, eu dizia o mesmo de Sócrates, e nunca defendi Sócrates na vida. Uma pessoa tem que saber distinguir a sua visão política. E ontem, por exemplo, as análises que vieram do debate, as pessoas estavam a fazer as análises, pareciam que estavam a fazer política. Não estavam a analisar como jornalistas, de um modo imparcial, aquele debate. Quer dizer, isso é um defeito só há uma maneira. Isto faz-me comentadores. lembrar a dificuldade que muita gente tem em reconhecer. Toda a gente já sabe que vê o dia a dia que eu sou adepto de Futebol Clube do Porto. As pessoas têm uma grande dificuldade em reconhecer que o Porto, quando o Porto joga melhor, que o Porto jogou muito melhor que o Benfica ou que o Sporting. Tem uma grande dificuldade, tem que arranjar imensas desculpas. Isso a gente aceita. Ontem André Ventura esmagou a Catarina Martins. É que não há outra palavra para dizer esmagou. Meteu dó ao ver a cara de Catarina Martins ou olhar para André Ventura. Quer dizer, se nas presidenciais a Marisa Matias teve uma reação de se irritar, de se zangar, e isso correu muito mal. Utilizou termos quase insultuosos. Exato, ontem Catarina Martins quis ter a reação oposta e correu pessimamente também. O ar dela, quando André Ventura dizia certas coisas, quando André Ventura lhe disse leva tão a sério a corrupção, então porquê é que votou contra as minhas propostas no Parlamento? Diga lá. Entalou-se. E o IMI?
Sabe que o Bloco de Esquerda é o quarto maior proprietário em termos de partidos de imóveis em Portugal e não paga o IMI? Nós quisermos mudar essa lei. Porquê é que os portugueses normais vão pagar IMI e os partidos políticos não vão pagar IMI? Não, e ela não sabe responder isto. Pode haver uma boa resposta para isso, mas ela não respondeu. Fugiu das questões e depois vinha sempre com a história. Extrema-direita, extrema-direita, extrema-direita. Em Portugal já ninguém leva isso a sério. Isso quase Quer dizer, uma pessoa 10 do vezes. Bloco de Esquerda chamar a Ventura extrema-direita, ninguém leva isso a sério. E depois, quer dizer, conseguiu uma coisa notável, que é citar 3 vezes o Papa. A propósito disso, nós temos daqui a pouco umas exatamente. imagens que percorrem as redes sociais, mas fica para o fim. Mas é uma coisa inexplicável citar 3 vezes o Papa, uma radical do Bloco de Esquerda. Eu acho que ela quis... Mas ela já disse que temos que ser social-democrata. Ela quis seguir... Acho que já deixou de ser. Ela tentou seguir o exemplo de Marcelo Rebelo de Sousa no debate presidencial com Ventura e pôr-se acima, pairar um pouco acima e tentar não responder a Ventura. Só que não consegue, porque Marcelo tem muita experiência e ela não tem experiência. Marcelo tem experiência para debater com Ventura. Ventura é muito bom em debates e ela não consegue, não tem experiência para isso. E só faltou, houve uma altura que achava que a Catarina Martins ia dizer que era da direita social, como disse Marcelo Rebelo de Sousa, não chegou lá, não é? Citou só o Papa, falou do Papa 3 vezes, fez lembrar aquela história... Não sei se conhecem do Woody Allen, que um dia estava num jantar em Hollywood e ouviram uma daquelas atrizes já de idade e de grandes causas fazer um discurso em que defendia todas as causas que se possa imaginar, ambiente, animais, igualdade, tudo isso. E no fim toda a gente bateu imensas palmas. E o Woody Allen não bateu palmas. Uma pessoa que estava sentada ao lado do Woody Allen olhou para ele e perguntou-lhe: mas porquê é que não bate palmas? Não gosta dela? E ele respondeu: eu conheci antes dela ser virgem. Foi isto que eu pensei da história do Woody Allen quando ouvi a Catarina Martins ontem no debate. De repente parecia uma santa a falar do Papa, mas o que foi o reconhecimento de uma grande derrota. Ela não conseguiu debater com Ventura. Dito isto, eu acho que Ventura... Há uma grande dificuldade na política em Portugal em aceitar newcomers. Pessoas que cheguem novo, abrir-se. Quer dizer, Ventura não é mais radical do que muita gente do PSD, do CDS, do PS. E até que o próprio Bloco de Segura, Esquerda, à sua com maneira, certeza, foi quer nos dizer, chamar anos 90, a Ventura um radical. Quando este país, Portugal é um país que interiorizou o radicalismo. Temos uma Constituição que diz a caminho do socialismo. Quer dizer, o PCP e o Bloco tiveram 4 anos, o PCP 6, a apoiar um governo do Partido Socialista. O Francisco Louçã, marxista-leninista, está no Conselho de Consultivo do Banco de Portugal. Isto é um país que interiorizou todo o tipo de radicalismo de esquerda. Quer dizer, parece um tipo que é um bocadinho mais corajoso, é populista, é verdade, é demagogo, mas quem não é? E muitos dos líderes políticos. Não é? E as pessoas, de repente, ficam todas chocadas com a extrema-direita. E que há uma extrema-direita em Portugal. Mas isto não assusta a maioria do eleitorado do André Ventura. E há uma coisa que a Catarina Martins não percebeu, não sei se os outros que vão debater com Ventura percebem, espero que o Rio perceba, cada vez que chamam a Ventura extrema-direita, ele ganha votos. No eleitorado que ele quer conquistar. As pessoas não têm nenhuma ilusão sobre isso. Ele ganha votos. Portanto, aquela coisa... A Catarina Martins não passou de generalidades, de chamar a André Ventura extrema-direita e de evocar o Papa. Bom, foi isso o debate de Catarina Martins. Agora, André Ventura. Eu acho que André Ventura, na parte da corrupção, esteve bem. Acho que na parte dos subsídios do Estado é a parte mais fraca dele. E é a parte mais fraca, sobretudo... É um disparate enorme dizer esta frase que ele farta de dizer que temos metade do país a trabalhar para outra metade. Exato. Por amor de Deus, isso é absolutamente ridículo. Ele não devia dizer aquilo que os assessores dele deviam dizer para ele se calar, que ele não pode dizer isso. Isso é ofensivo. Isso é ofensivo. Já não é a primeira vez que faz isso. Claro, é um erro enorme. Isso é um erro enorme e mostra que realmente eu disse que ele é um político com muito talento, com muita coragem, mas claro que lhe falta experiência, falta-lhe alguma sensatez. E, sobretudo, nestas coisas, ele não pode brincar com coisas sérias. Quer dizer, nós não temos metade do país a trabalhar para outra metade. Mas depois, só um ponto final, que eu acho que ele tocou em 2 pontos que são muito interessantes e tenho pena que ele não tenha desenvolvido. Que é o ponto das pensões baixas, sim, das forças de segurança, de bombeiros, de enfermeiros, que acho que é um ponto muito interessante. E é um ponto que os partidos de esquerda não defendem, porque associam isto a forças de segurança, e que acho que o Chega pode desempenhar um papel importante e deve defender isso e deve falar nisso. Ele falou de passagem, mas devia desenvolver esses pontos.
E depois, finalmente, há uma altura que ele fala da carga fiscal. E esse é que é o ponto mais interessante de todos. E diz que há uma carga fiscal elevadíssima e responsabilizou o Bloco de Esquerda por ter pactuado com 4 anos de governo socialista em que houve um aumento da carga fiscal em Portugal. E ele devia desenvolver isso. Ele falou nos pequenos e médios empresários, nos comerciantes. Esse é o eleitorado que precisa de ser defendido, porque é o eleitorado que ninguém defende. Mas isso ele já percebeu também. Ele percebeu, mas não desenvolve, e devia desenvolver. E desenvolver esses temas afasta-o deste radicalismo que ele tem de estar sempre a falar. Graças a Deus, ontem não falou dos ciganos. Já é um avanço. Mas também estar a falar das pobres, das pessoas que recebem subsídios de 100 euros, 150 euros, e que são mesmo, a maior parte delas, quer dizer, não são como ele diz, quer dizer, pode haver 2 ou 3, um caso muito reduzido de pessoas que têm bons carros e telemóveis e recebem esses subsídios. Mas a regra são pessoas que sofrem, têm uma vida duríssima e precisam de ser ajudadas. E ele devia ter mais respeito por essas pessoas. Esse ponto, para mim, incomoda-me. Agora, dito isto, ele ontem esmagou Catarina Martins. Catarina Martins foi superficial, mostrou ignorância, não passou de generalidades. E ele, apesar de tudo, é melhor a debater do que ela. E o outro debate, antes de irmos ao Miguel, de outro António Costa debate. e Rui Tavares. O outro debate é que eu fiquei com a sensação que estava a fotografia de Rui Rio por trás de Rui Tavares, porque António Costa... Exatamente, é que o outro debate não foi bem um debate. Não foi um debate, foi por um lado, uma entrevista de emprego para Rui Tavares, não é? Que quer... Não, porque é óbvio que o objetivo... Ele já tem o cargo de vereador de Câmara de Lisboa. Não, mas desaparece. O objetivo de Rui Tavares é ser eleito deputado e que o LIVRE faça parte de uma maioria de esquerda e ele fazer, portanto, parte dessa maioria de esquerda e, eventualmente, até poder ir para o governo. Não há mal nenhum, mas podemos é chamar as coisas como elas são. Não há mal nenhum. Eu acho legítimo uma pessoa que tenha ambições políticas e que queira chegar ao governo. Não há mal nenhum nisso. E ele sempre, aliás, é coerente, sempre defendeu a maioria de esquerda. Mas aquilo ontem foi Rui Tavares com uma simpatia enorme com António Costa e quase que suplicou em direto: faça lá uma maioria de esquerda, assine lá um acordo connosco para ver se ficamos todos juntos no próximo governo de Portugal. Por outro lado, António Costa não debateu com Rui Tavares. Foi simpático, não o quis hostilizar, mas estava a ser entrevistado e a responder debatendo com Rui Rio e não com Rui Tavares, mas basicamente dando a entender a Rui Tavares: Rui, isso tudo é muito bonito, um governo de maioria, muito bem, mas desculpa lá, primeiro vais ter que lutar para ser eleito deputado, que isto na política ninguém dá nada a ninguém e, portanto, o PS não te vai ajudar a ser eleito deputado. Se conseguires, muito bem, depois logo falamos. Ficamos com esta nota de entrevista de emprego de Rui Tavares, a autoria aqui do João Marcos de Almeida. Miguel, qual foi a tua apreciação deste debate? Bem, deixa-me começar por dizer que eu acabei por não perceber onde é que o João Marcos de Almeida discordava de mim na análise do debate da Catarina Martins com o Ventura. Eu acho que ele subscreveu tudo o que eu disse, mas tudo bem. Não seres capaz de dizer que o Ventura esmagou a Catarina Martins. Mas eu comecei por dizer precisamente que ela estava politicamente acabada. Estava politicamente acabada. Quer dizer, a Catarina Martins já não passa daquilo. E por isso, nesse aspecto, até foi para... André Ventura teve a sorte de calhar aquele adversário com o primeiro debate. Isso teve. As coisas correram bem. Agora, claro que... Só para acrescentar ao debate do Ventura com a Catarina Martins. O ponto é que eu acho que nem na corrupção o André Ventura teve bem. Quer dizer, em todos os pontos programáticos o André Ventura ainda precisa trabalhar muito para ser credível. Isto dá para ter 5% das eleições, não dá para ter 10%. Esse é o meu ponto. Ele tem que fazer essa escolha. Ou quer crescer para ter 10%, ou quer ser um partido de protestos com 3, 4 ou 5%. Concordo com isso. Onde é que ele esmagou a Catarina Martins? Deixou-a calada, boquiaberta, quando a Catarina Martins fazia aqueles ataques pífios e ele respondia com contra-ataques que eram demoledores para o Bloco de Esquerda. Exatamente. Portanto, ele não apresentava a sua própria posição. Acho que foi forte na questão do IMI, quando põe lá a história também do Robles e da especulação imobiliária, aquela coisa. Fiscal. Mas ele não foi além disso. E o que eu digo é que, se vocês forem estudar, se vocês forem assistir aos debates dos populistas de direita, em Espanha, em França, em Itália, na Áustria e na Alemanha, eles não são só isto com o André Ventura cá. São muito mais. Mas isto é um programa. Apesar de tudo, ele e aqui disse não há programa. propostas concretas. Disse que tinha proposto o dobro das penas para... Isso é o combate à corrupção, é duplicar de 8 para 16 anos. Não é, mas estou a dizer... Mas no contexto daquele debate, ele teve melhor que ela no tema da corrupção. Agora, falta-lhe muito, claro que falta. Ela foi uma insistência, mas pronto, já falámos sobre isso. Deixa-me só dizer qualquer coisa sobre o debate do António Costa e Rui Tavares. Eu acho que o João tem toda a razão, que foi uma entrevista de emprego. O Rui Tavares a implorar, deem-me um lugarinho na próxima geringonça, é isso que ele está a dizer. O livro, não se percebe bem porquê, mas é indispensável para a próxima geringonça. Mas ninguém percebe porquê. Diz que é muito bom em Espanha
A Espanha é a nova referência política de Rui Tavares. Citou o caso espanhol, vezes sem conta. Infelizmente, nunca se pronunciou vai se arrepender sobre o desastre que foi a gestão espanhola da epidemia. Houve um sítio onde foi pior que em Portugal, foi em Espanha. É verdade. E ele, ao menos, devia assumir a responsabilidade por isso. Mas, enfim, está envelhecido com a influência do Podemos, dos separatistas extremistas radicais que existem em Espanha associados ao governo. Ficou deslumbrado porque em Espanha colaboraram no orçamento 15 partidos. E então ele deseja para Portugal também que haja 5, 10, 15 partidos a fazer um orçamento. Convenhamos que aqui em Portugal haveria de ser uma bela receita. Mas enfim, ele conseguiram no último. Ele claramente quer isso. Agora, eu só queria dizer isto acerca do António Costa. Quem é líder do PS e do PSD, quando chega a esta fase de debates, tem um conjunto de debates ingratos, que são os debates que vão lá para não perder. Como o João disse, eles não podem hostilizar. Por exemplo, o Rui Rio, quando for fazer o debate com o Francisco Rodrigues dos Santos, não o pode hostilizar. Claro. Mesmo com a Iniciativa Liberal, ele não o pode hostilizar. Portanto, nesse caso, os líderes do PS e do PSD, os partidos dominantes, vão a jogo para não perder. São simpáticos, tentam não debater com as provocações e com os ataques e ripostam tendo em conta o verdadeiro adversário deles. Por isso, António Costa ontem estava sistematicamente a falar do Rui Rio. Olha, se o Rui Rio fosse Primeiro-Ministro, seria pior e tal. Agora, o António Costa, tendo em conta esta atenuante, que é uma atenuante que eu sei por experiência própria e que impacta estes líderes do PS e do PSD quando vão para estes debates híbridos, ele pareceu-me demasiado fraco. Pode ser... Mas não achas que tem a ver com o cansaço, 6 anos de poder? Pode ser o cansaço, pode ser o primeiro debate e, portanto, ele ainda não ter... Também acontece nestes líderes políticos. Além de ganhar uma certa engrenagem. Isso também é claro. Como? Ele não é bom em debates. Ele não é bom em debates, mas Não ele é bom em pareceu... campanha. Ponto final. Ele aí pareceu-me particularmente fraco. E deu nota para quem quis estar atento de que o PS não tem nada a oferecer. Ele falou de um conjunto de defeitos do governo, nestes últimos 6 anos, e, sobretudo, o que disse foi: não podemos deixar a direita ganhar, por isso, eleitorado do LIVRE, votem em mim, eleitorado do Bloco, votem em mim, eleitorado do PC, votem em mim, porque eu sou o único que pode impedir a direita de regressar. E porquê é que é mau a direita regressar? Ele já não tem mais nada a dizer, senão isto porque é o regresso à política de austeridade. Ou seja, eu acho que a fraqueza política do Partido Socialista de António Costa é de tal ordem que ele tem de regressar a 2015. E 6 anos depois, convenhamos, já com outro líder político, não Pedro Passos Coelho, convenhamos que é pouco. Já no outro dia, na entrevista à Anabela Neves, da CNN de Portugal, voltou a falar em malfeitorias da Troika. Parecia quase o Jerónimo de Sousa. Eu acho que isso, eles têm, o Partido Socialista, ou acautela essa falta de ambição, essa falta de clareza programática, ou então os portugueses também vão começar a perceber, mas este tipo ainda está a falar da Troika. E há outro problema, Miguel, que é uma contradição. Mas eu só queria falar de um ponto. Sim, mas só em relação a isto do Costa, porque há uma contradição terrível que vai prosseguir durante a campanha e, sobretudo, se for bem explorado. Isto parece que é um fim de ciclo, que ele fecha o círculo. Ele, em 2015, para justificar a geringonça, disse claramente que as eleições não são para escolher primeiro-ministro. Que é para escolher uma maioria parlamentar. Sim. E agora está a diz que estas eleições é uma escolha de 2 candidatos a primeiro-ministro, para primeiro-ministro. Isto é uma contradição terrível e que as pessoas vão perceber facilmente. Claro que é bom que a gente lembre isto às pessoas. Exatamente, mas é o oposto. Agora está a dizer o oposto do que disse em 2015. Em 2015 nós tivemos um exército de sofistas nas televisões e nos jornais a explicarem-nos a nós, ignorantes nestas matérias, que as eleições legislativas em Portugal não se votava no primeiro-ministro, nós votávamos em listas de deputados. E, portanto, para nós, essa presidencialização do sistema era um artifício que Pedro Passos Coelho e os seus aliados estavam a introduzir em 2015. Isso é uma farsa, era uma farsa na altura, uma farsa agora, foi uma farsa sempre. As pessoas votam em candidatos a primeiro-ministro, não quer dizer que não votem em partidos que sabem, cujos líderes, as pessoas sabem... Mas isso dito por António Costa é uma farsa. Porque ele disse o oposto em 2015. Claro, é uma mentira. Era uma mentira em 2015 e agora que ele quer dar esta grande cambalhota, ele revela também esta face de ser um oportunista. Mas eu queria só, finalmente, acrescentar este ponto. António Costa mencionou, e vai mencionar toda a campanha, como um dos grandes feitos deste governo, a convergência com a Europa. E com isto estamos a passar para o segundo ponto. Estamos a passar para este segundo ponto. Eu quero mostrar esta tabela que construí a partir dos dados do FMI que falei aqui. Já agora, porque houve vários ouvintes do Dia D que me contactaram para saber, porque eu na altura disse só oralmente que Portugal tinha sido ultrapassado em 2021 pela Hungria e pela Polónia. Sim.
de acordo com esta base de dados do FMI, foi publicada agora. E então eu resolvi pôr isto, enfim, preto no branco, para as pessoas perceberem. António Costa falou, agora fala do esforço de convergência. É curioso, ele utilizou esta expressão, não sei se foi planeado ou não. Já não tem o atrevimento de dizer que houve uma convergência, como nunca houve. A conversa dele há um mês. Foi seguramente planeado. Agora já diz de uma maneira mais Como os cautelosa. governos socialistas causam estagnação económica, são os próprios governos socialistas que permitem aos candidatos socialistas dizer que é preciso fazer um esforço de convergência. Portanto, Mas então, não nesta é. tabela, O governo muito socialista é o grande aliado do candidato socialista António Costa. Nesta tabela eu pus todos os países da União Europeia mais o Reino Unido dividido em quinquénios. Portanto, temos a primeira coluna no ano 2000, depois 2005 e por aí adiante. Fiz também a distinção entre 2019 e 2021 para não dizerem que em 2021 houve a pandemia. Enfim, destaquei a amarela a posição que Portugal ocupa no ranking do rendimento médio E como se comparável. vê, E Portugal, desde 2000... Estamos a falar de paridades de poder de compra. Paridades de poder de compra. Portanto, são dados comparáveis, atenção. Comparáveis entre os países. E Portugal, que começa, se repararem, no ano 2000, no 15º lugar, portanto, ele está um bocadinho abaixo da tabela, mas do meio da tabela da prosperidade na União Europeia, e depois nunca mais deixa de cair. Só é interrompida essa queda, curiosamente, no quinquênio entre 2010 e 2015. E eu chamo a atenção para isto. Foi muito importante não ter deixado Portugal seguir o caminho da Grécia, como era a vontade de António Costa quando era líder da oposição em 2015, para impedir que Portugal continuasse a cair desta maneira, como, por exemplo, a Grécia vem a cair ainda mais. Mas vejam que depois de 2015, Portugal nunca mais deixa de cair. E em 2021, nós somos ultrapassados pela Polónia e pela Hungria. Veja-se que eu incluí as previsões do FMI para 2026, portanto, acrescentando mais 5 anos a 2021, e nós vamos ser ultrapassados pela Eslováquia, vamos descer mais um lugar, e vamos ficar quase empatados com a Letónia e com a Roménia. Em termos de poder de compra por PIB per capita, já estamos atrás da Eslováquia e da Letónia. Pronto. E Só então, temos a Roménia, a Bulgária, a Croácia atrás de nós. Já agora aproveito para te dizer que o Dr. Vítor Constâncio, entrevistado neste fim de semana de televisão, a propósito dos 20 anos do euro, ele e Teixeira dos Santos, o Dr. Vítor Constâncio fez um esforço muito grande para dizer que o poder de compra em Portugal tinha duplicado, medida em paridades de poder de compra. Mas quando a jornalista lhe perguntou, então, mas a estagnação económica, outros países não ultrapassaram, e ele diz, apesar de tudo, o poder de compra duplicou. É a única coisa que ele tem para mostrar. Portugal é uma ilha. verdade. Esquece de falar da comparação relativa com outros países. quer dizer, não há maneira de redimir estes péssimos resultados que Portugal teve. Quer dizer, podemos comparar com a Grécia e dizer que com a Grécia ainda foi pior. Bem, foi graças a um governo em particular que impediu que Portugal se tornasse definitivamente a Grécia entre 2011 e 2015. Mas sobre Vítor Constâncio eu quero recordar o seguinte. O julgamento de Vítor Constâncio sobre estas questões nos últimos 20 anos tem sido um desastre. Eu recordo as pessoas mais esquecidas que se tornou famosa ou infame uma entrevista que Vítor Constâncio deu em 2003, no início de toda esta estagnação, quando ele disse que o déficit externo do país deixava de interessar. Portugal estava nessa altura já com um déficit externo astronómico, Porque ele que iria destruir... comparou a União Europeia com os Estados Unidos. Com os Estados Unidos? Mas o déficit do Massachusetts... Do Mississippi. Do Mississippi não é um problema. O déficit do Mississippi, alguém liga ao déficit do Mississippi. Veja, o déficit em Portugal também ninguém liga. Passado 7 anos, estávamos de mão estendida a pedir Por acaso ligam. dinheiro O à Mississippi, Troika. se quiser financiar-se nos mercados de capitais, paga os juros muito mais altos do que outros Estados, porque há bonds para Estados, não é só o bonds norte-americano. A preocupação dele, há um governo federal que depois faz Mas não o há, bailout. o ponto é que não há. Mas mesmo que houvesse, mas é que esse é o ponto que muita gente de esquerda diz, que Portugal sofre porque o euro é uma construção incompleta. Sim. E que deve-se completar essa construção fazendo uma federação europeia. Mas quer dizer, é verdade, a diferença é que Portugal não irá à falência, se houver uma federação europeia, mas não deixa de ser na mesma uma região pobre dessa federação europeia. Esse é que é o ponto. Isso é preciso dizer às a pobreza e a riqueza, não é podemos cair na Isso é falência ou autonomia não. política, convenhamos, isso é E autonomia agora, política. eu queria acrescentar ao que o Miguel disse uma coisa. O Miguel fez muito bem falar destes dados todos. Já agora, The só big para constar, picture. somos agora o 22º classificado, sabendo que o 28º lugar já saiu, porque o Reino Unido, entretanto, saiu. Em 27 somos o 22º. Agora, Em 2021. em 2021. Eu só Éramos queria 15º em falar de uma 2000. coisa. Desde 1999, a economia portuguesa foi a terceira que menos cresceu em toda a União Europeia. A seguir à Grécia e à Itália. Desde 1999. Desde 1999 até hoje, 23 anos. Desses 23 anos, o PS teve 17 anos no governo. 17 anos, 16 se tirarmos os períodos entre eleições, 16, 17 anos no governo. Portanto,
há dois factos que marcam a história dos últimos 23, 25 anos de Portugal. Hegemonia política socialista e estagnação económica. Bom, pode ser que as pessoas pensem nisto no dia Estes são os dois grandes factos da história portuguesa dos últimos 25 anos. Hegemonia política do PS e dos socialistas, estagnação económica durante este período todo. Alguém que quer nos fazer acreditar que não há relação entre os dois? Claro que É muito Não, simples. elas são de causalidade. Exatamente. De Exatamente. É só isto, quer dizer, o que eu quero é que nesta campanha haja alguém que saiba explicar isto aos portugueses. Deixa-me só sugerir ao Miguel que mande estes dados para o Rui Rio. Era bom que ele os Para ele usasse, não utilizar- fazia mal. para ele E utilizar não tem de no- dizer que vem de mim. no Não tem de dizer que vem de mim. Ele Exatamente. ponha... Está disponível. Está disponível. A tabela não está disponível, tive que a construir, mas os dados que informam a tabela estão disponíveis e, portanto, meia hora de Senhores, trabalho fazem isso. Você está com o dia D, o primeiro deste ano, com os problemas antigos, recordo isso. E agora vamos para as notas finais. Notas finais vamos ter, Miguel, Só queria dar uma nota sobre o a discurso derrota histórica. Não, mas eu queria falar primeiro do discurso da mensagem do ano novo do Presidente da República. São duas notas muito rápidas. Eu não tinha nada para dizer. Marcelo Rebelo de Sousa quis atribuir a responsabilidade à pandemia por todos os fracassos e incompetências deste último ano e meio. Ele foi muito claro quanto a isso. Havia uma série de coisas que estavam na calha, uma série de coisas que estavam a correr bem e a pandemia estragou tudo. E depois, quando parecia que estávamos a recomeçar e estávamos tudo a correr outra vez muito bem, veio mais esta segunda ou quinta vaga da pandemia que estragou tudo outra vez. Portanto, a pandemia é uma espécie de grande esponja para o Presidente da República que lava, que limpa tudo o que aconteceu que não se deve à epidemia. Fez questão de falar das pessoas que sofreram com a epidemia. Mas ele tinha a obrigação, com toda a franqueza, de ter falado das pessoas que sofreram por causa da incompetência como a epidemia foi gerida. Desde logo pelas pessoas que têm problemas de saúde, algumas morreram, outras ficaram com tratamentos críticos adiados, porque o Governo não soube lidar com a prestação de cuidados de saúde em época de pandemia. Acho que era a obrigação do Presidente da República, se bem que não quisesse criticar o Governo em período de campanha eleitoral, dar uma palavra de conforto àqueles que foram ignorados, esquecidos, porque não tinham Covid, mas tinham cancros ou tinham outra coisa qualquer. Eu acho que isso era da mais elementar responsabilidade do chefe de Estado, precisamente por estar acima dos partidos. Esse era o primeiro ponto. Segundo ponto, ele disse que estava agora mais presente do que nunca, mas utilizou duas vezes esta imagem, que quer estar presente para caminhar com o povo português, a longa caminhada por Portugal, foi o que ele disse. Ele está para acompanhar os portugueses. Eu acho que o Presidente da República... longa marcha. Não, mas era... Catarina ou Martins aquelas cita ao Papa. ou as marchas E o católicas Marcelo Rebelo de em que Sousa cita Mao vamos Tse-tung. a um santuário todos juntos rezar. O Presidente da República tem que perceber uma coisa. Se ele teme, como eu julgo que ele teme, como qualquer pessoa teme, sensata teme, que possa vir um período de crise política a somar às outras crises que Portugal já tem, ele tem de perceber que ele, como eleito por sufrágio direto e universal, não está lá para acompanhar-nos numa caminhada. Ele está lá para liderar o país. É verdade. Ele está lá para liderar o país. Se ele quer oferecer confiança aos É isso que o portugueses, assusta. ele tem de dizer, eu estou cá para liderar o país e se as eleições legislativas falharem no seu propósito de gerar uma maioria estável para já, se houver conflitos políticos insanáveis ao nível dos partidos, eu estarei cá para liderar o país. E ele quis encolher-se no seu papel. Pode ter sido porque quer regressar ao presente dos afetos e, portanto, em plano de igualdade com os seus eleitores e, portanto, não querer colocar-se num patamar de superioridade que um líder sempre tem para com os liderados. Mas, neste momento em que ele apresentou de virar a página, que era preciso virar a página, utilizando também essa imagem estafada que foi utilizada na altura para a questão da austeridade, agora é passar a página para a questão da epidemia, presume-se, ele tem de dizer, não temam portugueses, confiem portugueses nesta instituição da Presidência da República, não é porque eu vou numa peregrinação convosco, sabe-se lá para onde, é porque eu estou cá, se o resto falir, eu garanto a solvência do sistema político. João, alguma nota? Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa, no discurso, mostrou que está muito assustado com o que aí vem. Está preocupado. Ele quis dar um ar de passar uma mensagem de O tranquilidade. mesmo presidente que mas não jurou aqui há conseguiu. umas semanas que Não os juros não iam conseguiu. subir em 2022 já percebeu Não que vão subir. conseguiu. Ele está preocupadíssimo, está muito assustado com o que aí vem, já percebeu que vai ter que lidar com crises políticas sucessivas, que estas eleições
há uma grande possibilidade destas eleições não conseguirem uma solução duradoura, credível. Eu acho que, secretamente, eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa deve desejar que o PS tenha maioria absoluta. Para ele seria o melhor. O PS tem maioria absoluta, ele podia voltar a ser o presidente dos afetos. Não vai ter sorte. Claro que não vai ter sorte, mas ele já percebeu que não vai ter sorte. Mas eu acho que é o desejo secreto dele, era que isso acontecesse para ele poder voltar a ser o presidente dos afetos, não ter que se maçar com estas coisas de governos que caem, negociações para novo governo, que vai ser uma chatice, porque Belém vai ter que estar envolvido nisto, ele está preocupadíssimo com isso. E, sobretudo, eu também acho que ele já percebeu que há uma parte de António Costa que se quer ir embora. E ele começa a perceber, aquele tipo vai-se embora e deixa-me aqui a mim com a batata quente nas mãos. E a propósito de António Costa ir embora, noutro programa havemos de falar algumas alterações que aconteceram recentemente na política europeia, nas lideranças da União Europeia, e que podem oferecer novas possibilidades a António Costa e para o Presidente do Conselho Europeu. É mais fácil em arranjar um junho. tacho lá fora neste momento. Miguel, temos ainda a situação da esquerda em França. Rapidamente, nós agora temos em França a emergência de vários possíveis candidatos, alguns não estão declarados, outros estão declarados, mas o ponto fundamental aqui é este, chamar a atenção, nós já falámos sobre isto uma vez, mas vale a pena chamar a atenção outra vez. A França teve, até nas eleições de 2012, enfim, com a campanha de 2011, e depois, em 2016, na campanha para 2017, sim. A esquerda somada, nas sondagens nesta altura, em dezembro, tinha sempre mais de 40% das intenções de votos. Se somássemos todos os possíveis... este exercício tem sido feito pela imprensa. Agora a extrema-direita tem quase 30%. Não, a esquerda junta tem 22%. Não, a esquerda toda somada tem 20%, anda ali à volta dos 20%. Nós estamos a assistir ao colapso político da esquerda. É verdade que se pode dizer que, em parte, isso também se deve ao facto da esquerda não ter gente neste momento, quer dizer, não ter líderes. Não ter figuras. Há o Mélenchon, que não chega a ser um candidato dominante, é sempre quem está à frente nos vários candidatos da esquerda, mas está longe de ser um candidato dominante. Ninguém tem autoridade. Não chega a 10%? E não chega a 10%. E, sobretudo, não há nenhum com 2 dígitos. E, sobretudo, a esquerda enfrentou um problema que a esquerda em toda a parte está a enfrentar quando existe uma cultura política genuinamente plural e não hegemónica à esquerda, como é o caso em Portugal. E em França a cultura política não é hegemónica à esquerda. É que a esquerda enfrenta uma crise intelectual da maior gravidade. E vemos como as tábuas de salvação ideológicas da esquerda militante na Europa Ocidental e na América são estas aberrações ideológicas do wokeismo, que, quando confrontadas com o senso comum do eleitorado que tem que fazer escolhas para as suas vidas, é reprovada. A esquerda não consegue encontrar uma resposta política e programática para lidar com o centro-direita estabelecido e com a ascensão dos populismos de direita, que estão a devorar o seu eleitorado radicalizado por uma cultura de esquerda de contestação. A esquerda, numa palavra, aparece agora, nesta segunda década, ou terceira década do século XXI, no mundo ocidental, como essencialmente conformista, e quando não quer ser conformista, agarra-se a aberrações que o povo comum rejeita, e com razão, com sensatez. Bom, além da esquerda, eu gostaria de falar especificamente do Partido Socialista Francês, que já foi um dos maiores partidos em França e europeus. A candidata do Partido Socialista Francês, Anne Hidalgo, ex-presidente da Câmara de Paris, a espécie de Fernando Medina francesa. Emigrou para Paris quando está com criança. 3% nas intenções de voto. Sim. 3% nas intenções quer umas de voto. primárias. E ela tinha umas grandes esperanças de ser... Ela quer umas primárias. Isto mostra que o Partido Socialista Francês está em colapso. Aliás, é muito curioso, porque o Partido Socialista Francês, como partido, não existia até... Foi Mitterrand que o criou. E se agora olharmos com uma perspectiva de maior longo prazo, o Partido Socialista não resistiu ao fim de Mitterrand. Hollande ainda conseguiu ganhar umas eleições a Sarkozy, mas Hollande, no fundo, presidiu à dissolução do Partido Socialista Francês. Mas Hollande nem sequer se conseguiu recandidatar. Portanto, não conseguiu sequer recandidatar-se e deixou que uma pessoa do seu governo se tornasse presidente com votos do centro e do centro-direita. Portanto, hoje em dia, mais do que não só a crise da esquerda, mas as eleições presidenciais francesas vão ser decididas à direita.
à direita. E o que vai acontecer é que temos, no fundo, a primeira volta das eleições são uma espécie de duas primárias. Uma primária entre os dois candidatos da direita mais radical, mais populista, Éric Zemmour com Marine Le Pen, e uma primária de centro-direita mais moderada entre Valérie Pécresse e Macron. E Macron pode-se arriscar a nem sequer conseguir ir à segunda volta. É verdade. Portanto, há dois cenários terríveis para Macron. Não ir à segunda volta, obviamente, e ir à segunda volta com Pécresse. Porque há indicações que Pécresse pode ganhar a Macron na segunda volta. Portanto, basicamente, Macron, para ganhar as eleições em França, depende sobretudo dos votos do centro-direita. Por enquanto, deixa-me só dizer isto, por enquanto Macron é o favorito, mesmo no cenário com a Pécresse. Mas a senhora Pécresse... Mas falta muito tempo, Parece que há uma grande percentagem de indecisos e de pessoas que já disseram uma coisa... Ela tem um drive... Agora, só para se ver onde é que a fragmentação política chegou em França, que é o que está a acontecer em Itália, é o que está a acontecer em Espanha. Neste momento, 16, 17%, calcula-se, estima-se, é suficiente para passar uma segunda volta. Exatamente. Isto é para nós termos Só ideia... um pormenor. Acham que isto pode acontecer em Portugal? Este predomínio da direita, tal como sucede em França? Bem, o predomínio da direita aqui vai demorar mais tempo. Eu acho Mas que por isso é que pergunto, vamos assistir isto ao retardador em Portugal? Eu não faço ideia, não tenho uma bola No de dia cristal. D já há um domínio da direita. Portanto, um dia Portugal chegará ao seu momento de... Acho que nós temos que ver se os dois partidos fundamentais, o PS e o PSD, os partidos dominantes, se eles mantêm essa predominância ou não. A partir do momento em que haja uma crise que afete os dois em simultâneo, então aí está tudo em aberto no sistema português. Bom, esta inspiração que você vê hoje provavelmente tem a origem no champanhe do final do ano. E com champanhe, não está aqui, mas iremos beber seguramente daqui a umas semanas. É bom lembrar já agora que nós vamos ter uma emissão especial, no dia 30 de janeiro, dia das eleições. Com os quatro. Com os quatro. Comigo, com o João, com o Miguel, com o Vasco Rato e também com o Rui Ramos. Aguarde, na próxima semana dar-lhe-emos detalhes sobre isso. Chegamos ao final do programa de hoje, o primeiro deste ano, com problemas que já vêm em 2021, mas a esperança é coisa que não se perde aqui no Dia D. O Dia D, já sabe, é um programa criado aqui no canal A Cor do Dinheiro para analisar o país visto do lado direito. Quanto a nós, voltarmos a ver na próxima semana, mas no final quero-lhe pedir aquilo que peço sempre. Coloque um gosto e faça partida nas redes sociais, já sabe porquê. Aquilo que houve aqui não vem mais lado nenhum. Obrigado, meus senhores. Até à próxima segunda-feira.